Meus irmãos e meus amigos, mais uma vez estamos juntos para mais uma mensagem e uma meditação da palavra do Senhor. Estamos falando sobre o coração de Deus, tentando conhecê-lo por dentro através ou à luz da palavra dele. Quero repetir mais uma vez o texto base das nossas meditações. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Jesus disse, e João escreveu no capítulo 1, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, eu quero nesta manhã, neste momento da gravação, ler mais um texto, mais um episódio que aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Desta vez eu quero conduzir você a ler comigo no livro de Lucas, no capítulo 7, versos 36 em diante. Quero ler até o verso 47 ou 48. Diz o seguinte, Lucas capítulo 7, versos 36 em diante. Se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar o texto, com certeza vai ser de grande proveito estar acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, isto é, falando com Jesus. Rogou a Jesus que entrasse em sua casa e comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por trás aos seus pés, correndo, começou a regar chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugar com os cabelos da sua própria cabeça. E beijava seus pés e o ungia com o unguento. Quando isto viu os fariseus que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, um dos seus discípulos que estava lhe seguindo, ele vira-se para Simão e faz uma pergunta interessante nesse momento. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, Pedro, qual deles o amará mais? Verso 43. Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, julgaste bem, Pedro. E continua no verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me deste unguento, ou seja, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Observa que percebe-se que no texto lido, nós temos uma conversa entre os fariseus e Jesus, o apóstolo Pedro e uma mulher pecadora. Eu quero abordar o seguinte assunto nesta mensagem. O coração de Deus é assim, salva até os piores pecadores, ou seja, o pior dos pecadores. Neste momento, Jesus se encontra na casa de um fariseu. Fariseu, membro de uma seita religiosa, pretensiosa. Eles acusavam Jesus de todas as maneiras, embora sendo eles altamente religiosos, e gabavam-se de que eram filhos de Abraão.
porém as suas ações provavam que eles não eram filhos de Abraão. O próprio Jesus Cristo disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas eles estavam acusando a Jesus e queriam matar Jesus. Portanto, ficava muito claro que a tese deles caíam por terra quando diziam serem filhos de Abraão. E para mais uma vez tentarem Jesus, aqui agora, ou para acusá-lo, ele chama para a sua casa para comer com ele. É claro que é um costume judaico de estar em ceia, em comunhão, comer juntos ali para os fariseus, ou seja, para os judeus. É claro que era uma ação de comunhão. Portanto, Jesus aceita naquele momento o convite e vai para a casa do fariseu. Mas quem chega no momento, quando Jesus está à sala do fariseu, entra uma mulher da cidade, uma mulher pecadora. Talvez uma da classe das prostitutas, daquelas bastante rejeitada e odiada ao olhar humano e pela sociedade. Talvez naquela cidade, quem sabe naquela rua, naquele bairro, a pior mulher conhecida pelos fariseus, vista como a pior pecadora entre os fariseus. E Jesus está ali sentado e aquela mulher adentrou a multidão da casa e o que ela fez? Ela sentou aos pés do Senhor Jesus, mas ela não apenas sentou. O detalhe do texto diz que ela estava chorando, o que prova que o seu coração estava compungido, o que prova que o seu coração estava arrependido. E ela chorando, ela trazia consigo um vidro de bálsamo de bastante preço, de um preço bastante alto, de bastante valor, e ela com aquele bálsamo, ela jogava aos pés de Jesus e usava os seus próprios cabelos para enxugar os pés dele. Sendo que Jesus tinha o costume de andar muito a pé, eu imagino que ela olhou para Jesus e ela viu uma necessidade de lavar os pés do Senhor Jesus. Olha que ação linda, que ação maravilhosa, ela vendo a necessidade de Jesus. Jesus não pode ficar alheio às nossas necessidades quando nós sentimos das necessidades dele. Deus não pode sentir-se alheio diante daquilo que se faz por ele, ou seja, daquilo que se faz por ele diante das nossas ações benéficas a ele. Portanto, naquele momento, aquela mulher praticava essa ação. E de repente ele vira para Pedro e diz: Pedro, olha, eu quero te fazer uma pergunta, Pedro. Havia um credor e tinha 2 homens que lhe deviam dinheiro. E um deles estava devendo 500 dinheiro. Na época, muito dinheiro. O outro devia 50 dinheiro. E de repente, aquele credor dispensou a ambos. Não cobrou deles. Na sua concepção, Pedro, quem mais esse credor estava amando? Aquele a quem foi perdoado 50 dinheiros ou aquele que foi perdoado os 500 dinheiros? Pedro, é claro, num raciocínio lógico e rápido, ele disse: Senhor, é claro que aquele que foi perdoado os 500 dinheiros. Então Jesus Cristo olha para Pedro e diz: é exatamente isso, Pedro. Tu tiveste um raciocínio lógico, direto e preciso, porque é exatamente assim. A quem muito se ama, muito se perdoa. A quem pouco se ama, pouco se perdoa. Ele estava dando uma lição para os fariseus que estavam ali, que pecado não tem dimensão quanto ao seu perdão em se tratando do coração de Deus. Então ele olha para aquela mulher e ele disse algo interessante. O verso 48, ele disse Jesus Cristo àquela mulher: os teus pecados te são perdoados. Bastou essa palavra para a intervenção dos fariseus mais uma vez, que se levantaram contra Jesus e começaram a acusá-los, dizendo no verso 49, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Percebe-se neste momento
que eles estavam tão ligados, eles estavam assim, olhando com tantos olhares para o pecado da mulher, que se esqueceu do benefício que ela havia feito a Jesus. Eles achavam que por Jesus estar na sua casa, valia muito mais do que aquela mulher fez com Jesus. E fazia a pergunta: quem é este? Percebe-se que no texto aqui, o detalhe do versículo também mostra uma outra coisa interessante. Eles colocaram dúvida sobre Jesus. Eles quiseram dizer que Jesus não era de Deus. Eles quiseram dizer que Jesus não era Deus, porque estava recebendo pecadora e agora perdoando o pecado, sendo que pecado tem que ser perdoado por Deus. Eles não viram Jesus como Deus, mas a mulher viu Deus em Jesus. Por isso, então, no verso 50, Jesus os repreende e responde a sua pergunta com uma afirmativa, com uma declaração de perdão para aquela mulher. Ele disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Portanto, querido amigo, o coração de Deus é assim, salva até o pior dos pecadores. Levando em conta que naquela multidão, a pior, ou seja, o pior pecador era aquela mulher. Porém, ela tinha um coração quebrantado, ela tinha um coração arrependido, ela estava consciente dos seus pecados, ela via que havia pecado contra Deus, ela via em Jesus não apenas Deus, mas ela via em Jesus o Salvador do mundo, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ela naquele momento se inseria nessa multidão de todo aquele. Ela era uma dessas pessoas nesta multidão. Portanto, o coração de Deus é assim: salva, perdoa, ama até o pior dos pecadores. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela graça dele. Pai querido, Pai de amor, estamos diante da tua presença agradecidos, ó meu Deus, pelo teu amor infinito, o teu amor insondável, o teu amor que não pode ser medido por palavras, nem tampouco, Senhor, pode ser medido pela capacidade humana de raciocínio. Porém, o teu amor foi medido e demonstrado através da cruz do Calvário, quando o teu próprio Filho, morrendo por nós, carregando os nossos pecados, ele declarou a nossa justificação pela fé, ao dizer que a obra estava consumada. Obrigado, Deus, porque a tua palavra tem um alcance incrível e esperamos que através dessa pregação a tua palavra possa estar alcançando corações neste momento, corações de pecadores perdidos, pecadores que não têm esperança de vida eterna, que possam olhar para Jesus e ver que ele veio para dar vida e vida em abundância. Oramos com gratidão por tudo, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Querido amigo e irmão, obrigado por mais uma vez nos assistir, nos acompanhar. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.